o livro de Jonas no capítulo de número 4, versículo 2. Versículo 2, diz assim: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Diga aleluia. Repita após mim, diga assim: eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Em nome de Jesus Cristo. Em casa você pode ler, deixa a Bíblia aberta, todo esse livro. Ele só tem 4 capítulos e vale a pena ler esse livro. Mas deixa a Bíblia aberta, nós vamos fazer referência a alguns outros textos, para você entender o contexto e o que Deus quer falar conosco nesta noite. Pai amado, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. E agora que vamos meditar um pouco, fala conosco, Senhor. Colocamos a nossa mente cativa à voz do Teu Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória é Tua. Nos escondemos atrás de Cristo. Convém que nós desapareçamos e que o Senhor apareça, Senhor. Ó Deus amado, obrigado pelos anjos. Coloque anjo de alto escalão do meu lado, me guardando, para transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor já falou no meu coração. E que cada pessoa receba uma palavra rema, Senhor. Enquanto pregamos, quebra cadeia, despedaça grilhões, alegra nosso coração e derrama, Senhor, uma unção nova, um poder novo sobre cada um, em nome de Jesus. Diga amém. Eu não vou ler todo o texto, porque ele já é bem conhecido. Em casa eu te aconselho a ler novamente. Mas a história de Jonas, ela é muito interessante. E a gente conhece Jonas como profeta fujão, né? Muita gente conhece Jonas como um profeta que fugiu da presença de Deus. Mas escute bem, se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 1, voltar um pouquinho no capítulo 1, e o versículo de número 1, você vai ver aqui, nós temos que falar um pouquinho para você entender quem foi Jonas. Diz assim, ó: veio a palavra do Senhor a filho de Amitai, dizendo. Aí Deus começa a dizer para ele: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Amitai, olhe bem, irmãos, Amitai era, eu vou ser bem rápido, irmãos, nessa noite, mas quero entregar com fidelidade o que Deus falou no meu coração. Amitai era o sacerdote de Israel. Ele era o sacerdote, aquele que ministrava no meio do povo de Deus. Logo, o filho do sacerdote, Jonas, também era sacerdote e também profeta ali daquela terra. O que acontece? Já tinha 30 anos que a Síria tentava invadir Israel. Em 30 anos, eles fizeram 14 investidas contra Israel, para dominar a nação e tomar posse de tudo de bom que eles tinham, escravizar a nação, e fazer a nação trabalhar para eles. A nação teria que pagar tributos todo ano, era assim que acontecia. De forma que 14 vezes eles tentaram invadir nos 30 anos, e 7 vezes das 14, 7 a metade, eles chegaram até a fronteira de Israel, de forma que, irmãos, Israel vivia um verdadeiro terror psicológico, emocional, porque vivia com medo. A Síria era uma cidade, era um país muito forte, poderoso. Então, eles viviam com muito medo. E o que acontece? Quando uma nação invadia uma terra, 3 coisas eles faziam primeiro. Primeira coisa que eles faziam, eles destruíam o templo do Senhor. Ou seja, destruiu a casa de Deus, cessava a adoração, então o povo começava a ser amaldiçoado. Segunda coisa, eles atacavam a família real e matavam toda a família do rei, então não teria mais governo na nação. E terceiro lugar, eles atacavam a família dos profetas, os sacerdotes,
então não teria ensinamento da palavra, não teria mais revelação de Deus naquele lugar. Ou seja, Jonas vivia numa crise violenta nesses 30 anos. Foram 30 anos ou mais orando a Deus, dizendo assim: Deus, mata esse povo da Síria, nos livra dessa prova, nós já não aguentamos mais. Porque ele sabia que a qualquer momento que a Síria entrasse lá em Israel, ele morreria, ele seria alvo. Muitos do povo sobreviveriam, mas ele certamente não, porque era o alvo. Acabar a adoração, tirar o governo e também cessar a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diga: acabar a adoração, cessar o governo e cessar a palavra de Deus. Onde não há palavra de Deus, onde não há governo, onde não há adoração, irmão, se instala o caos, se instala a balbúrdia, a confusão, se instala tudo de ruim. A Bíblia fala: feliz a nação cujo Deus é o... Porque quando você faz de Deus o seu Senhor, você atrai a bênção. Se uma casa não tem culto nela, não tem adoração nela, não tem louvor naquela casa, então, irmãos, ela começa a ser visitada por espíritos diferentes. Mas quando há culto na casa, a adoração a Deus, a palavra de autoridade, a referência de autoridade, a ensino da Bíblia, então o Espírito Santo, os anjos de Deus, a bênção de Deus fazem residência naquele lar. Ainda que insurja espíritos de rebelião, rebeldia, através de um filho, de um cônjuge, ou de um parente, ou situações, a adoração de Deus, a busca pela palavra de Deus, o princípio de autoridade, isso sempre prevalecerá. Você pode dizer amém? Ainda que tenha inimigos contrários. Então, quando a nação atacava, eles queriam destruir primeiro isso, depois tomar posse dos tesouros, escravizar as pessoas, vender as pessoas, e assim sucessivamente. De forma, irmãos, pense bem, humanamente, Jonas tinha todos os motivos para desobedecer a Deus, humanamente falando. Aí Deus chega para Jonas e fala para Jonas assim: Jonas, eu tenho uma missão para você. Ele diz: pode falar, Senhor. Eu quero que você vá pregar em Nínive. E Nínive era a capital da Assíria, do povo que vivia oprimindo. Nínive era a capital da Síria. E agora Deus fala assim: eu quero que você pregue em Nínive. E ele pensa com ele mesmo: a última coisa que eu quero fazer é pregar para Nínive. Ele queria ver o povo de Nínive o quê? Morto. Ele queria ver o povo de Nínive morto. Porque aquele povo era terrível, nas guerras eles eram cruéis, os assírios, irmãos. Irmãos, eles abriam as mulheres ao meio. Eles matavam sem piedade, faziam montões de cabeça, membros separados, era barbaridade, carnificina. Eles amarravam as mãos e os pés, igual os romanos faziam, e estraçalhava a pessoa, dividia a pessoa em 4 partes ou mais, esguichava sangue, simplesmente pelo prazer. Então era uma nação que provavelmente já tinha matado algum amigo de Jonas, um parente de Jonas, sei lá, alguém que ele conhecia. Então ele vivia naquele terror, orando a Deus para livrar. E Deus vem e fala com Jonas: Jonas, você vai pregar lá em Nínive. Sabe o que ele pensa? Fala: o último lugar que eu quero pregar é lá. Eu posso pregar em qualquer lugar, menos Nínive. Eu acho que o Senhor não falou direito. E aí Deus fala com ele e manda. Então ele vai para a cidade de Tarsis, em Israel. Ele vai para Jope e pega um navio do lado contrário, para outra extremidade, mais longe que ele podia, para Tarsis. Ele vai para aquele lugar. Por quê? O que ele pensou? Ele falou assim: eu vou fazer, na verdade, um serviço para Israel. Porque se eu não pregar, dentro de 40 dias Deus vai matar aquele povo. E se Deus matar aquele povo, eu estou livrando as famílias de Israel, o governo de Israel, o templo de Israel. Eu estou livrando as 3 áreas que ele vai atacar primeiro. Eu estou fazendo um serviço para o povo e para Deus. O pensamento dele era esse. Ele queria pregar para qualquer um, menos pregar para Nínive. Porque ele sabia, irmãos,
ele sabia da misericórdia de Deus. Então ele pega o navio, você sabe a história, amém? Ele pega aquele navio, quando ele estava em alto mar, surge uma grande tempestade, Deus deu ordem ao vento, o vento sopra, é interessante, fala, Deus dá ordem ao vento. Ele manda soprar como ele manda parar também. Diga aleluia. Eu vou repetir, alguns não entenderam. Deus manda soprar, mas também manda parar. O vento é um símbolo da prova, da luta, da adversidade. E aí ele dá ordem ao vento, o vento sopra, uma tempestade tremenda, todo mundo vai morrer, e Jonas está no fundo do barco dormindo tranquilo. Até que o capitão vai lá e acorda Jonas, e diz, rapaz, o que está acontecendo com você? Nós estamos convidando todo mundo aqui, qual é seu Deus, qual é a sua religião? Todo mundo orando, porque tem uma tempestade, nós vamos morrer, João. E aí ele chega e fala assim, não morre não. Pode ficar tranquilo, porque a causa disso tudo aqui sou eu. Eles tiram sorte, irmãos. Jonas, na verdade, não fala de pronto. Eles tiram sorte, a sorte para saber quem era o culpado. E cai Jonas. E ele disse, vamos fazer o que com você? Ele prega ali no navio. Ele prega no meio da tempestade, Jonas se levanta e prega. Ele diz, eu sou filho, servo, profeta do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, a terra. Ele prega ali, você pode ver no texto depois no capítulo 3. Ele prega para todo mundo, mas não escapa. Pegam Jonas e jogam Jonas no mar. E no momento que Jonas cai no mar, a tempestade cessa. E aí vem um grande peixe e faz o quê? No capítulo 2, na verdade. Agora, olha o capítulo 2, versículo 9, se você está com a Bíblia aberta ainda. Diz assim, mas com a voz do agradecimento, eu te ofereço. Isso aqui é Jonas dentro do peixe. Lá dentro do ventre do peixe, né? Então, ele diz assim, o versículo 9, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei o quê? E o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence, falou, pois, a salvação, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Olhe bem, irmãos, eu acho que ele foi vomitado, então você já sabe como que ele caiu lá na terra, né? Todo sujo, babado e aquelas coisas todas. Mas lá dentro do peixe, diz que ele fez um voto. Ele falou assim, o voto que eu fiz, eu vou cumprir. Mas se você ler o capítulo, você não vai ver Jonas fazendo voto nenhum no livro. Então que voto Jonas falou que faria? Que ele cumpriria? Era o voto que ele tinha feito quando ele foi profeta. Separado para ser profeta. O voto consistia em duas partes. Primeira, eu falarei a quem o Senhor mandar. Eu entregarei a mensagem com fidelidade ao rei, ao mendigo, ao plebeu, a qualquer um que o Senhor mandar falar, eu vou falar. Essa era a primeira parte. E ele cumpria, porque ele já tinha pregado até ali no meio da tempestade. Agora, a segunda parte desse voto era a seguinte. Ele disse assim, que o profeta tinha. Eu vou falar o que o Senhor mandar e também eu vou ir aonde o Senhor me mandar. Essa parte que ele não estava cumprindo. Porque Deus, aleluia, mandou ele para Nínive. Ele disse, o Senhor quer que eu pregue para aquele povo converter. E aquele povo, eu quero vê-los mortos, eu quero que ele morra. Eu não quero ver aquele povo convertido, aquilo não é gente, aquilo não é raça que precisa viver. Eu quero ver o Senhor acabar com eles. Eles merecem por causa de toda a maldade que eles fizeram. Mas lá no ventre do peixe, naquele aperto tremendo, por causa daquele aperto, ele faz o voto. Ele diz, não, Senhor, me lembrei do voto. Eu vou fazer sacrifício, culto de louvor e adoração. Eu vou para a noite da bênção, adorar teu nome. Pode ficar tranquilo. E vou cumprir os meus votos. O que eu prometi, eu vou cumprir, Senhor. E Deus falou, então tá bom. Após Jonas cumprir o voto, fazer uma aliança, renovar a aliança com Deus, Deus dá ordem ao peixe, o peixe vomita. E Jonas vai naquela praia, ele segue então agora para Nínive, anda mais um tempão. E agora olhe bem, irmãos, como que é interessante. Tem gente que é igual Jonas, fala sim para Deus, mas fala assim, Senhor, eu digo sim, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Eu vou fazer o que o Senhor mandou, mas é do meu jeito. Irmãos, alguns estudiosos, alguns irmãos, eles dizem que a cidade de Nínive tinha
milhares de habitantes, e para andar na cidade, se gastava, segundo os estudiosos, 4 dias andando na cidade, para percorrer toda a cidade. Olhe bem, e Jonas faz toda a cidade, o período do percurso que ele fez, em um dia. Em um dia. E alguns estudiosos têm pistas que ele pregou em aramaico, ou seja, numa língua que ninguém entende. E tem mais, se a cidade gasta 4 dias e ele fez em um, como que ele pregou? Correndo. Passou correndo aqui, ó, e pregou em aramaico. Quem entende, entende, quem não entende, se lasca e pronto, final. Irmãos, há indícios para crer nessa linha, que ele pregou em outra língua, um idioma quase ninguém entendia, de pouca entendimento. Aí ele olhe bem, o versículo 4 do capítulo 3, diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Olha aqui, ele não explicou a obra da salvação, ele não falou de promessa, ele não pregou assim, irmão, só que a mensagem dele era de assim, 40 dias Deus vai acabar com essa cidade. Ele não falou de arrependimento, ele não falou de salvação, ele não falou de nada, ele pregou uma mensagem seca. Ele não queria que ninguém se convertesse. Ele queria ver o povo, aquele povo morto. Ele obedeceu, mas sem a obediência entrar no coração. Essa palavra é forte, meu Deus. Até tomar água. Um desafio. E ele sai correndo, irmãos, e pregando. Em 40 dias a cidade. Agora olha o versículo 5. O improvável. Olha aqui. Mesmo pregando um idioma diferente, que seja ou não, mas pregando correndo, dando uma sentença. O versículo 5 diz assim: os ninivitas, o quê? Creram em Deus. Eles creram em Deus. E proclamaram um jejum. E a mensagem, olha o 6, chegou esta notícia ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano e saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem mulher, nem boi, nem ovelha, provém coisa alguma, nem o levem ao pasto, nem beba água. Ninguém ia comer nada, nem beber, nem animal. Olha o 8, mas sejam cobertos de roupa de humilhação, pano de saco, homens, animais, clamarão fortemente a Deus. Eles vão clamar o Deus de Jonas ainda, e se converterão. Todo mundo vai se converter, se arrepender, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei dá ordem. E aí olha o 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não venhamos a perecer, ou seja, a morrer. Então o rei, irmãos, ele nem pregou direito, ele só falou que ia vir juízo, e o povo, irmãos, se converteu, e chegou a notícia ao rei, e o rei convocou todo mundo, e quem não fizesse morria mesmo. Ele disse: nem animal vai beber água, vai ficar preso, ninguém vai comer nenhuma comida, nem criança de colo, nós vamos fazer jejum, e todo mundo vai se humilhar, todo mundo vai chorar, porque senão nós vamos morrer, e o negócio é feio. Irmãos, a cidade se converteu, e Jonas saiu dali, irmãos, e foi para um local, e se assentou. Eu não sei aonde foi, é o lugar que você experimentou mais calor na sua vida. Quem é do Rio de Janeiro aqui? Ô lugar quente, hein? O Rio é muito quente. Rio de Janeiro, costuma no verãozão lá dar 40 graus e não venta naquele lugar. É terrível. Mas em Rondônia também, muito quente. Você já andou no meio de uma mata? Na mata, num dia de sol, a sua impressão às vezes que está 40 graus debaixo, dentro daquela mata ou mais, né? 40 graus, é muito calor. Agora lá no deserto também, teve uma vez que nós fomos num lugar chamado
é perto do Mar Morto. O Mar Morto é o lugar mais baixo da face da terra. O Mar Morto, ele está mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. É muito baixo, irmãos. Então, um dos lugares mais baixos da terra. E, irmãos, e nós estávamos perto, não dava para ver, porque a gente estava em cima de uma montanha. E nós fomos de ônibus, de popular. Saímos de Jerusalém, andamos horas naquele ônibus que tem e passa. E descemos ali que a gente queria conhecer um local lá. Irmãos, e estava calor. E a sensação é assim, que você vai passar mal. Fala, meu irmão, molha mesmo. Nós tínhamos uma garrafa de água até chegar no lugar. Nós descemos longe, fomos andando, eu e mais 2. E aí molha a cabeça aqui. Aí joga água na cabeça e não tem uma sombra. Não tem nada, a gente pensa que a gente vai desmaiar. A vontade que tem, fala, meu Deus, é uma sombra. Diz a Bíblia que Jonas, quando viu aquele povo se convertendo, ele ficou irado. Ele saiu no meio do mato, e aí no meio do deserto, e ele deitou num lugar. Diz a Bíblia, irmãos, no capítulo 4, que Deus fez nascer uma árvorezinha, pequenininha, que fez sombra à cabeça de Jonas. Olha aqui comigo, capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu quê? Desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo, por causa de quê? Foi a única vez que Jonas sorriu, porque ele já tinha um tempão que você não vê Jonas alegre nesse livro, você não vê Jonas feliz, você só vê Jonas sofrendo, Jonas emburrado, Jonas triste, Jonas murmurando, Jonas dizendo para Deus, quando Deus conversa com ele, ele fala para Deus, Senhor, eu prefiro morrer do que ver aquele povo convertido. É muita pressão que eu sofri naquele povo, Senhor. Eu quero que o Senhor me mata. Jonas obedeceu a Deus, mas Jonas não entregou o coração dele completamente para Deus. Ele fez o que Deus mandou, mas Deus queria mostrar para ele mais profundo ainda, da misericórdia, do amor dele para com ele. E Jonas está ali nessa árvore, Deus faz aquela sombrinha. Agora, eu acho que, olha aqui o 7 comigo, diz assim, mas Deus, no dia seguinte, ao subir de quê? O que é, Alva? Hã? Fala alto. Olha o que Deus fez. Enviou um verme, diga verme, a qual feriu a planta e esta secou. Deus deu ordem a um verme, diga aleluia. Deus pode dar ordem a uma bactéria. Aleluia mesmo, minha irmã. Deus pode dar ordem a qualquer coisa. Aqui ele deu ordem a um verme. Ele disse, verme, vá lá naquela planta que eu fiz nascer e que Jonas está feliz e faça ela, e morda ela, faça ela secar. E o verme foi, o verme certo. Deus é soberano, diga aleluia. Deus pode dar ordem a quem Ele quiser. Ele pode dizer essa doença, Ele pode dizer essa maldição, Ele pode dizer essa miséria, Ele pode dizer essa tristeza, Ele pode dizer a seu marido, Ele pode dizer a seu filho, Ele pode falar comigo e vai falar e com você nesta noite, porque Ele é Deus. A palavra dEle, irmãos, ela passa pelo ouvido e vai até a alma, ao coração, ao centro da vontade do homem, de forma que a coisa é irresistível. Deus usa quem Ele quiser. Conta-se que uma vez fizeram-se um culto e o pastor convidou, numa igreja aí, não é nessa, né? Convidou as pessoas da cidade importantes e foi lá muitas pessoas importantes. E aí reservou algumas cadeiras para prefeito e autoridades. E o culto aconteceu, tinha um pregador de fora, muito abençoado. E aí tinha um irmãozinho na igreja, muito simples, que tinha até problema mental. E esse irmão, sim, muito simples, mas crente. A Bíblia fala que nem os loucos herdarão o caminho do céu. Esse irmão veio e se assentou na frente. E sentou-se do lado daquelas pessoas importantes. E conta-se essa história, que o culto aconteceu e aquela pessoa estava ali,
E o pastor, quando viu aquele irmãozinho sentado do lado, falou: meu Deus, tem misericórdia, porque esse irmão, ele vai falar alguma coisa que não pode ser falado, porque ele não tem muito juízo, e muito radical. E dado lá no culto, lá, ele pedindo a Deus para que nem o pregador, nem o pessoal do louvor falasse assim: fala para seu irmão. Falei: deixa falar nada, Jesus. Orando, ele perdeu até a bênção, o pastor, porque ele ficou preocupado com o irmão, porque tinha uma autoridade da cidade do lado dele. E lá de tantos, aquele irmãozinho, como sempre, não resistiu, sei lá o que aconteceu. Ele virou para ele e falou assim: ó, toma cuidado, porque se você não aceitar Jesus, você vai queimar no fogo do inferno. E quando terminou o culto, o pastor correu, já pegou aquele irmão, e já saiu com ele, com essa autoridade, e foi embora para lá. E aquele homem foi embora, e ele ficou preocupado, querendo saber o que aquele irmão falou com ele. Ele falou: meu Deus, aquele homem nunca mais vem à igreja. Nunca mais vem à igreja. No outro dia, dia de culto, culto normal da igreja, quem estava lá? Aquela autoridade da igreja. E o pastor viu, ficou todo feliz, falou: ai, gostou do culto, gostou do louvor, gostou da mensagem. Quando terminou, o homem aceitou Jesus. O homem aceitou Jesus, ele foi feliz, abraçou o homem e disse: o que aconteceu? Ele falou assim: não, ontem foi muito forte. Ele falou: realmente, foi uma bênção. Ele falou: pois é, eu não consegui dormir a noite inteira. Ele falou: é mesmo? Ele falou: por quê? Ele falou assim: porque aquela mão que estava sentada do meu lado, ele falou comigo assim: se você não aceitar Jesus, você vai queimar no fogo do inferno. Essa voz não saiu da minha vida. Eu não dormi, eu fiquei perturbado em casa. E eu falei: eu vou para o inferno com meus diplomas, com meu dinheiro, com a minha influência, eu vou para o inferno. Eu não vou para o inferno, eu vou aceitar Jesus. Deus usa um verme. Um verme, irmãos. Hoje está a moda bactérias, né? A pessoa às vezes tem uma doença, os médicos não sabem, é uma bactéria, uma virose, um vírus. Deus dá ordem a vírus. Deus dá ordem a vento. Logo em seguida, irmãos, olha aqui, Deus dá ordem a um vento. Ele disse: sopra lá vento, um vento quente. Olha o 8. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si, de novo, a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha aqui, irmãos. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta, Jonas? Você se alegrou porque a planta nasceu, protegeu sua cabeça. Agora você está nervoso, querendo morrer porque eu matei a planta, Jonas. Você tem razão para isso? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte, Senhor. Jonas era terrível. Olha aqui. É razoável. Tornou o Senhor 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Irmãos, uma cidade de 120 mil pessoas é muito grande. Para aquela época, então, era uma grande cidade, imensa cidade. Era uma cidade muito grande, muito forte, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus ia matar tudo, até os animais. E Deus fala assim: você está com dó de uma árvorezinha, mas você não está com dó de um povo, de crianças, de velhos, de adultos, de homens. Você não está com dó disso. Você está olhando mais as coisas do que olhando as pessoas, Jonas. Jonas, irmãos, resistiu a adorar a Deus, porque ele sabia que a misericórdia de Deus é grande. E mesmo ele pregando o Evangelho da forma que ele pregou, correndo, de qualquer jeito, uma mensagem dura, mas ele estava debaixo da direção de Deus, da unção de Deus. E esta mensagem tocou, foi suficiente para quebrantar os corações das pessoas. Eu coloquei esse candelabro aqui agora, porque para você entender de que esse candelabro representa você.
e que nós temos que pregar para pessoas de todos os níveis, de qualquer lugar, até aquele guardador de carro que dorme ali na frente, aquele mendigo lá da rua, qualquer pessoa, nós temos que pregar, porque nós somos o candelabro. Como Jonas se recusou, porque ele começou a olhar a situação com os olhos humanos dele. Mas quando Deus envia aquele verme, Deus toca no coração de Jonas. Antes, lá no peixe, o peixe foi um instrumento para Jonas obedecer. Agora o verme, esse segundo episódio, Deus toca no coração de Jonas. E ele entende que ele precisava falar do amor de Deus, que aquelas pessoas faziam o que faziam, porque elas não tinham o Deus que eles tinham. Eles tinham Deus como a ganância. O Deus dele era o ouro, era matar, era o poder. E o Deus de Israel, nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, o Deus dele é a misericórdia. A arma nossa é a misericórdia. O nosso Deus é o Deus do amor, irmãos. E olha, irmãos, nós fomos feitos para brilhar. Você é esse candelabro. Apocalipse capítulo 1 diz que você é um candelabro de ouro maciço. Esse castiçal é um símbolo da minha e da sua vida. Nós fomos feitos para testemunhar do amor de Cristo. Nós fomos feitos para abençoar pessoas. Nós fomos feitos para lutar junto da irmã que falou comigo: pastor, eu preciso fazer essa venda. Eu disse simplesmente: vamos orar, está orando para Deus lhe entregar essa vitória. Agora o que acontece? Nós somos o castiçal, a Bíblia diz, e essa luz é Jesus que brilha em nós. É o Espírito Santo que brilha em nossa vida. E às vezes você está tão fechado, tão egoísta, que você não quer se dispor para falar de Jesus. Aonde você está? Eu estava vendo uma estatística das pessoas menos alcançadas no Brasil. E não sei a ordem certa, mas está assim: os índios, pessoas que menos conhecem o Evangelho, não conhecem nada. Os índios, menos ouvem o amor de Deus. Os índios, os ribeirinhos, e são vários. Os ciganos, agora esse que eu achei interessante, os ricos dos ricos. E tem outros, os ricos dos ricos. Sabe aquela pessoa que você acha que é rica, muito rica? Pois é, essa pessoa é pobre para esse rico. Entende? O rico dos ricos. São pessoas que elas são carentes do Evangelho. E Deus te chamou para pregar o Evangelho. Na próxima semana, nós vamos fazer um lançamento de uma nova campanha aqui. Essa campanha se findou hoje. Nós vamos queimar daqui a pouco isso aqui lá no vale. E essa campanha nos domínios da fé, nós vamos queimar entregando a Deus. E vamos começar uma nova campanha linda, forte, maravilhosa. Vai durar 7 semanas só. E nessas 7 semanas eu quero convidar você a ser um instrumento de Deus. Não como Jonas, no sentido de pregar uma mensagem é difícil. Não, mas através de Jonas você entender que Jonas disse assim, que a misericórdia de Deus é grande, a bondade de Deus é grande. Ele falou assim: eu tenho certeza. Olha, Jonas, irmãos, essa visão. Jonas disse: eu tenho certeza, se eu pregar, Deus vai perdoar aquele povo miserável. Então eu vou fazer um desfavor. Eu vou abençoar meu povo. Eu não vou pregar e Deus vai matar. Vou salvar o templo, vou salvar o rei, vou salvar a minha família e o povo. Não vou pregar. Que ele disse assim: eu sei que a misericórdia de Deus é grande. Quantos estão aqui que sabem que a misericórdia de Deus é grande? Você sabe que Deus perdoa qualquer pecado? Os piores pecados: estupro de uma criança, morte de um inocente, os piores pecados, roubar a merenda escolar, roubar o dinheiro público do país, para encher o bolso e faltar tudo que tem faltado no nosso país. Eles vão pagar, irmãos, porque Deus é justo, se eles não se arrependerem. Mas Deus pode alcançar essas pessoas também. Basta você, aonde você trabalha, aonde você serve, você ser um instrumento para brilhar e convidar pessoas para vir. Não espere o carro de propaganda ou o irmão do seu lado. Você mesmo se disponha no seu coração a fazer a obra do teu Deus, porque você é um Jonas.
Você tem uma unção, você é um profeta. A palavra de Deus diz que nós somos um reino de profetas, profetas reais, sacerdotes reais, nação santa. Nós somos boca de Deus, irmãos, boca de Deus. E ontem eu ouvi um testemunho de um pastor, que foi ele que falou essa estatística. Eu não me lembro bem, mas a história eu me lembrei. Esse pastor faz mapeamento em vários lugares de tribos indígenas que não têm a palavra de Deus. Depois, quando ele volta, eles procuram um meio de enviar, saber se aquele lugar é aberto ou fechado, o evangelho. E aí eles tentam enviar missionários para aquele lugar. E esse pastor conta que ele foi aqui em Amazonas. Tem lugar que ele foi que é assim: desce em Manaus e pega um barco e caminha 4 dias no barco, no rio. Quando ele chega, depois de 4 dias, pega uma voadeira e caminha mais 3 dias num afluente. Lugares assim que a gente nem imagina, que esse Brasil nosso é grande, né? É muito grande. Esse lugar que ele foi, uma tribo de pessoas não alcançadas, e ele contratou um batedor, um guia. E o guia é um índio caçador. E o guia falou com ele assim: ó, eu vou levar o senhor nesse lugar que o senhor quer. São 5 dias andando no meio da mata. O senhor vai aguentar? Ele falou: eu vou tentar. E nós vamos. Eles dormiram em redes. E o guia falou assim: só tem um problema, eu não gosto de conversar, então não fala comigo. Ele falou: tudo bem. E ele saiu com a equipe dele, e aquele índio, irmãos, e disse ele que foi tempos difíceis, 5 dias dentro da mata amazônica. Quando chegou no final disso, ele chegou na tribo, e esse índio traduziu a conversa com os índios, e eles viram que eles estavam limpando um terreirão assim. E ele foi chegando e disse: para que vocês estão limpando aqui? Vai ter alguma festa? Ele falou assim: é para o culto. Os índios falaram: é culto? Aí ele perguntou, o tradutor falando, ele achou que o tradutor tinha errado, porque andar 5 dias dentro de uma mata, dormir com medo de onça, de cobra e de bicho. Ele disse que teve uma noite que ele passou muito medo. Ele falou: nunca tive medo de onça, mas depois daquele dia eu passei a ter. Deve ter acontecido alguma coisa. E quando chegou lá, ele perguntou: vai ter culto? Ele achou que o guia não tinha traduzido bem, o tradutor. Ele disse: mas vocês são crente? Aí o guia perguntou: vocês são crente? Ele disse: somos. E tinha 2 assim, disseram: aleluia! Ele falou: e é pentecostal ainda. Foi. Ele disse: mas quem trouxe o evangelho aqui? Como é que vocês estão sabendo do evangelho? Ele falou: foi o irmão João. Irmão João? Ele falou: quem é ele? Ele falou assim: mora ali na beirada do rio, é um ribeirinho. Ele falou: eu quero conhecer o irmão João. E ele foi lá conhecer o irmão João. Quando ele chegou na casa do irmão João, é aquelas casas flutuantes, sabe? Aquelas casas que amarram uma corda na casa e amarram a corda numa árvore bem forte. Porque quando o rio sobe, a casa sobe. Quando o rio baixa, a casa baixa e ela anda, e a corda segura a casa. Tem muita lá na Amazonas, talvez você não sabia disso, mas tem muita casa assim. E quando ele chegou, a casa estava mais caída do que reta. E ele olhou dentro, tinha uma panela, e 4 redes puídas, penduradas assim. E ele chegou e as pessoas apresentaram: esse aqui é um missionário. E aí o missionário é o pastor Ronaldo Lindório, é um pastor presbiteriano, um homem sério. E ele disse, ele conta que, ele disse: chegou um missionário aqui. E o seu João falou: eu sou o seu João. Aí ele gritou: mulher, traz os meninos, que agora chegou aqui em casa um missionário de verdade. Diz esse pastor, esse irmão, que ele ficou altamente constrangido, porque ele disse: meu Deus, esse homem que é um missionário de verdade, ele não tem título de missionário, ele não tem título de obreiro, ele não tem título de pastor, ele não tem título de diácono, ele não tem título de nada, e ele está aqui pregando o evangelho. E aí veio o homem, tinha vários filhos, e ele disse para aquele homem: mas meu irmão, por que o senhor está aqui, tipo assim, tão longe da civilização? E aquele homem falou assim: meu irmão, eu sou crente da Assembleia de Deus, e eu sou pescador, e onde eu estava pescando lá não tinha peixe, eu vim para cá com a família, e aqui eu estou pescando. Ele falou: tem peixe aqui? Ele falou: na verdade não tem também muito não. Mas por que o senhor está aqui? Ele disse assim: porque eu já plantei 6 igrejas aqui. 6 igrejas, são várias comunidades de índios,
Mas não pense os irmãos, que é uma aqui, a outra é ali em Ferrosa, a outra lá em José. Não, meu irmão, lá na África eu conversei com o pastor Dimo. Eu estava com vontade de ir esse ano novamente, mas Deus não tem confirmado no meu coração. Ano passado eu fui convidado para retornar a Moçambique, na África. Eu mandei da minha parte uma bênção para esse pastor. Esse pastor me levou numa igreja dele para pregar. Só um parênteses. Esse homem, eu perguntei: quantas igrejas o senhor pastoreia? Ele falou: 12. 12, um homem desse tamanhozinho. Só o quente, rapaz, ele terno e gravata. Lá na África. E eu falei assim: mas como é que é? Ele falou assim: eu pastorei as 12 igrejas. Irmãos, eu fui numa igreja lá, eu e o Roberto, nós andamos, foi muito, irmãos. E quando tinha assim um caminho, não tinha estrada. A juíza, que já está no Senhor, que nos atendeu lá, faleceu. Ela emprestou um carro alto, assim, aquela caminhonete alta, para andar assim, nesses lugares difíceis. E tinha um lugar assim, que ele falou assim: aqui é estrada. Eu falei: irmão, mas que estrada? Aqui não tem estrada. Ele falou: não, pode ir aqui, que aqui todo mundo passa, para ir para a igreja. E nós entramos naquele lugar lá, irmãos, tinha vala, com água podre. Nós fomos naquele lugar. Quando nós chegamos lá, a igreja, aí tinha um terreirão assim e tal, as casinhas perto. Irmão, saiu gente daqueles matos, foi saindo gente daqueles matos, foi saindo gente daqueles matos. Quando nós entramos na igreja, irmãos, eles fizeram um coral e jogaram arroz. Nós ficamos hiper constrangidos, eu e o irmão Roberto, sobre a nossa cabeça, que eles estavam felizes, e aquele arroz simboliza para eles prosperidade. E aí eles cantam, imagina aquelas mulheres todas, foi lindo, nós começamos a chorar. Depois que eles recolheram a oferta, Luiz, e pegaram, pastor, e me entregaram a oferta. Falou assim: essa oferta é do irmão. Eu quase caí para trás. Uma miséria terrível. Nós fomos lá para abençoar. Depois eles pegaram a oferta toda, inclusive a que a gente deu, e entregaram para mim. Para mim, a oferta é para o pastor. A gente tem o costume aqui de abençoar o pastor que vem aqui. A oferta deles lá na igreja sede, irmãos, o pastor falou, o apóstolo que esteve aqui pregando, eles demoram uma semana para contar, porque dá um tonel de latinha. E quando vai para o banco fica desesperado, porque tem banco lá também. Nós devolvemos a oferta, é claro. Tiramos gravata, tiramos tudo. Você volta quase que, você não volta a pé, porque não aguenta pisar naquele lugar. Mas a gente dá tudo também que tem. E aquele pastor, perguntei: como é que o senhor pastoreia essas igrejas? Ele falou: é a pé. A pé? Ele falou: é longe. Eu senti vergonha de mim. Eu senti muita vergonha de mim. Eu disse: eu quero me consagrar mais. E ele perguntou a esse missionário, seu João, concluindo, falou: senhor, aqui não tem escola, aqui não tem médico, aqui não tem nada. Ele falou: mas eu estou deixando uma grande herança para os meus filhos. Ele falou: meu Deus, tem uma canoa que está quase afundando. Ele falou assim, esse pastor disse que ele falou assim: eu estava lá, irmãos, com dinheiro no bolso. Eu estava com uma mochila que protege os rins para você caminhar muito. Eu podia pagar guia, pagar uma voadeira para me levar, me trazer. Aquele homem não tinha nada. Aquele homem não tinha nada. Ele estava ali pregando o evangelho. Ele diz: eu estou deixando uma herança para os meus filhos. Ele falou: qual herança? Ele diz: eu já plantei 6 igrejas nesse lugar, várias tribos naqueles matos. Devia ser longe, ele já plantou. Diz o pastor que quando ele voltou à junta de missões dele, eles perguntaram: e aí? Aquele local tal está aberto o evangelho? Ele falou assim: o evangelho já chegou lá. É mesmo? Mas qual é a junta que está lá? É Jocum? É tal? É Amém? Não sei o que. Ele falou: não, nenhuma dessas. E qual missionário então que levou o evangelho? Ele falou assim: não tem missionário não. Quem levou, põe aí, nós temos que botar um nome aqui. Quem é que levou o evangelho? Ele disse: põe aí João para a glória de Deus. Irmão João para a glória de Deus. Irmãos, quando eu vi isso, meu coração, irmão, ficou tremendamente ungido, porque a gente tem tudo. Você tem tudo. Tudo e muito mais. Nós temos tudo, irmão, do bom e do melhor. E nós precisamos pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. Você talvez não possa ir para lá, ou ir para cá, ou ir lá, mas é simples. Faça um propósito com Deus de convidar pessoas para vir no culto da sexta-feira ou da quinta-feira, na nossa campanha, né, que nós vamos começar agora, nova campanha. Decida convidar seus parentes, seu esposo. Se ele vai aceitar, isso é com Deus. Você vai sair aqui debaixo da unção para fazer a diferença, porque se você não brilha, você não serve para nada.
Irmãos, um lugar que não tem luz, um castiçal que não acende, ele não serve, porque não dá nem para vê-lo. Se eu apagar todas as luzes e a luz desse castiçal, ele vai ser como qualquer coisa aqui. O crente que não brilha, ele não serve para nada. Você foi feito para brilhar, e brilhar a glória de Deus. Você que está na internet também. Se você já se acomodou nos anos de crente que você tem, se limita, talvez você é como Jonas, tenha 1000 motivos. 1000 motivos. Jonas tinha motivos humanos justos. Ele disse: aquele povo quer me matar, aquele povo me persegue, agora só quer que eu pregue. Eu quero é que ele morra, humanamente. Mas Deus é o Deus da misericórdia. E eu quero que você feche seus olhos agora e se arrependa a Deus. E há pessoas do seu lado. Sabe, irmãos, o homossexualismo tem crescido, o lesbianismo, as falsas religiões, drogas, eles estão inventando drogas que a gente nem tem conhecimento daquilo. Isso vai acontecer, está profetizado. Não importa. Nós não temos que combater isso diretamente, nós temos que falar do amor de Jesus. E eu quero que você convide pessoas. E esse folder que está aí na sua mão é uma vida que você vai convidar a vir à igreja. Eu disse para você não escrever nada. Se você esqueceu, escreveu, pegue o outro no final com os diáconos. Uma pessoa. Esse folder tem nome de pelo menos uma pessoa que você vai convidá-la para vir na sexta-feira que vem. Chegar aqui 7h30, tenha jogo do Brasil, você não vai ganhar nem perder nada. Tenha jogo de sei do que, seja o que acontecer. Não, nós temos um compromisso com Deus, porque lá o Senhor vai nos abençoar. Porque onde há a palavra de Deus, ali está a bênção de Deus. Se Deus te mandar convidar um crente, convide. Fala: irmão, onde você anda? Talvez muitos estão passando lutas e provas, porque a vida dele está uma verdadeira frieza, um marasmo espiritual. Ele já perdeu a paixão, ele já perdeu o amor, ele já perdeu o fogo do Espírito Santo, já não arde mais. Eu posso pular aqui e meu coração está frio, irmãos. Mas eu posso pular aqui como fruto de um coração aquecido, de uma vida que tem sede e fome de Deus. Você é um castiçal. Aponte para esse castiçal e diga: eu sou aquele castiçal. Eu não posso apagar todas as luzes por causa das câmeras, mas eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Eu quero abençoar todos que estão na internet, na rede. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você foi chamado para brilhar. Aonde você for, aonde você for, você foi chamado para brilhar. Irmãos, ontem eu preguei essa mensagem, não essa mensagem, alguma coisa parecida. E quando foi de noite, depois do vale, nós saímos daqui, eu fui para o vale, estava muito cansado. Lá no vale fizemos louvor e tal, e o dia todo envolvido. Estava cansado. E quando terminou, fui levar um irmão lá em Jardim Camburi, na casa dele. Quando eu estava chegando, meu telefone tocou. E era um irmão amado. A esposa dele estava do lado. E ele disse assim: pastor, queria que o senhor me desse um conselho. Estou numa situação muito difícil. Eu disse: pode falar, irmão. Pensei comigo: Deus tem misericórdia. Porque é difícil aconselhar pessoas. Pensa que é fácil. É uma responsabilidade. Ele me contou a situação, mas resumindo é assim: ele tem um amigo. E esse amigo é de outra religião. E ele está trabalhando com esse amigo. Só que antes dele converter para a igreja, toda vez que aquele amigo fazia uma festa para um santo, escute, de santo, festa de São Quadrilha, essas coisas, ele tinha que ir e ajudar. E disponibilizar um bem que ele tem para ajudar lá. E esse amigo, toda vez que convidava ele, estava achando que ele estava abençoando a vida dele. E tinha santo envolvido no negócio, imagem, essas coisas. Ele falou: pastor, o que eu faço? O senhor acha que eu devo ir, pastor? Lá tem santo da quadrilha, de Santo Antônio, né? Festa junina é o quê? Esse mesmo, Pedro e outros e tal. Eu falei: irmão, mas se você não for? Eu falei: pastor, acho que ele vai ficar com raiva de mim.
Irmão, não pensei duas vezes. Falei, irmão, não falte. Vá e sirva a Ele com tudo que você tem. Pode ter santo, pode ter imagem, pode ter o que for. Não deixe de ir. Vá. É mesmo, pastor, porque Ele contrata meus serviços. E aí eu estou ajudando. Eu falei, vá. E depois, irmãos, eu tive paz, muita paz. Eu disse, irmão, ele falou para mim que esse casal, essas pessoas já estão até matriculadas no encontro de casais dessa igreja que vai acontecer. Eu falei assim, irmão, se você não vai, eles vão ficar com antipatia, com raiva de você. Não importa o que tem lá, você vai ser luz lá. Deus te chamou para ser luz nas trevas. Não é só dentro da igreja, não. Aqui a gente brilha, mas Deus nos chamou para ser luz, é lá nas trevas. É ajudar pessoas, é ser uma referência para as pessoas, aonde você estiver. Eu quero abençoar você, internauta, em nome de Jesus. E até semana que vem, mande e-mail para as pessoas daqui de perto que você conhece, ou depois que você ouviu essa mensagem, aleluia, Deus falou com você, então obedeça a Deus, Deus vai te abençoar. Mande e-mail para as pessoas assistirem o culto na internet, sexta-feira, 19h30. Quem vai estar pregando aqui é o pastor Dori Edson. É uma bênção, você vai ver semana que vem. Então eu aguardo você, fique na paz. Até semana que vem, todos que estão na rede. Agora eu vou orar por você. E esse folder que está aí, eu queria que você segurasse ele na mão com muito carinho para não amassar. E agora eu gostaria que apagasse todas as luzes. Todas as luzes. Fique de pé no seu lugar. Apague todas as luzes. O meu está aqui. Ora, shura, alabás. O mundo só vai ser salvo se a igreja cumprir o ID. Irmãos, preste atenção e acredite no que eu vou falar para você agora. Ganhar um carro novo é muito bom. Ganhar um bem é maravilhoso. Mudar de uma casa nova, ser promovido no emprego, olha, irmãos, é tão bom. Mas ver uma vida sair do fundo do poço e ser transformada, não tem preço que pague uma alma, porque a Bíblia diz que ela vale mais que o mundo inteiro. Você está aqui para isso, para pregar o amor de Deus e fazer diferença onde você for. Seu João está lá naquele mato que eu não sei nem onde é, lá na Amazonas. Não tem nem médico, não tem comida, não tem nada. Não tem nada. Mas ele já plantou 6 igrejas. Sabe aonde que as igrejas se reúnem? Debaixo da árvore, debaixo da mangueira, esses lugares. Eu preguei numa igreja na África. O chão era de terra, e naquele lugar ali era um centro de macumba. A dona se converteu. Quando nós pregamos, ela caiu endemoniada, crente, porque são muitos pactos, muitos vínculos, e a mulher ficou endemoniada. Aliás, na verdade, eu tenho um vídeo, 2 ficaram endemoniadas. Jesus te chamou para ser luz. Se você pregar para pessoas que estão na sua volta, Deus vai levantar, escute que é de Deus isso, pessoas para pregar para os seus familiares. Às vezes nós não alcançamos fulano, nenhum peixe consegue domar o coração dele, mas às vezes um verme quebranta o coração daquela pessoa. Você está entendendo? Diga amém. Pai, nesta hora nós somos esse candelabro que brilha, Deus, e vamos começar mais uma campanha na semana que vem. Será uma campanha tremenda, vamos lançar a campanha. Deus, move para que venham prostitutas, viciados, Deus, rico dos ricos, engenheiros, profissionais liberais, donas de casa, pais, mães, vendedor autônomo, lixeiro, mecânico. Ó Deus, venha todo tipo de pessoa. Que essas cadeiras todas fiquem tomadas de pessoas, Senhor. Leva-nos debaixo dessa unção. Não deixa como que esse documento, Senhor, quem pegar esse folder, Deus amado, seja tocado
tocado pelo teu Espírito e orienta a quem devemos entregar esse folder, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós fomos feitos para brilhar. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Antes de se assentar, diga para o seu irmão: uma luz forte na sua vida. Se assenta um pouquinho só. Não precisa acender as luzes, deixa só o candelabro. Amém. Meus irmãos, diga aleluia. Eu vou convidar alguém. Eu vou convidar alguém, e de preferência que eu nunca convidei ainda. Meu folder está aqui. É um desafio para mim, tá, irmãos? Porque a gente, como é pastor, acaba, eu, Luiz e os demais pastores, que o nosso meio, pode deixar apagado, o nosso meio de convivência fica assim, bem no meio evangélico. E a gente quase não tem muito relacionamento, né? Mas Deus vai dar graça em nome de Jesus.